Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bora lá para o nosso quadro Palavras que Valem Ouro. Isso mesmo, chegou a hora de mais um quadro, de mais uma reflexão com a Palavra do Senhor. Para você que não me conhece, me chamo Jane Cleide, estou aqui todos os dias. Me comprometo com você a trazer essa mensagem, essa reflexão com a Palavra do Senhor. Para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para não perder as notificações que são postadas diariamente. É importante que você acompanhe todas as mensagens postadas no canal. Então não se esquece, já compartilha com o número de pessoas que você conheceu. Nosso canal é novo, nós vamos fazer ele crescer, porque a mensagem do reino precisa ser levada para mais corações. Bora lá? É isso aí. Se inscreve, comenta, deixa teu like, compartilha com o número de pessoas. E sem demora, vamos lá para a nossa mensagem de hoje. E hoje a nossa leitura se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 11 ao 13, que vai dizer assim para nós: Então apareceu-lhes um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado. O temor apoderou-se dele, mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Sabe, o evangelho de hoje fala de um homem sacerdote do templo daquela época, Zacarias. Zacarias também era um sacerdote que oferecia sacrifícios no templo. E teve o dia que Zacarias ele foi escolhido por outros sacerdotes para oferecer o sacrifício no templo. E Zacarias entrou naquele templo para fazer a oferenda, ofertar os sacrifícios, e ele começou a demorar lá dentro, porque ele tinha recebido a visita de um anjo, ou teve a visão do anjo, do qual o anjo chegou para ele e falou a respeito de uma gravidez, que a sua mulher ficaria grávida, mesmo sendo de idade avançada. E Zacarias, sendo sacerdote, aquele que oferecia a Deus os sacrifícios no templo, um homem de fé, um homem de Deus, um homem religioso, mas o anjo chega para ele e dá essa notícia de que ele seria pai na sua idade avançada. E Isabel também tinha a idade avançada. Então, como seria isso? E Zacarias, ele duvidou, ele não acreditou, ele pensou que não era possível. Mas isso é impossível? Como assim? Eu sou velho. Isabel também é velha. Ela não pode ter filho. Durante todo esse tempo ela não teve filhos, Esse é o meu texto, tá, pessoal? Ele duvidou. E hoje o anjo falou: Olha, eu vivo na presença do Senhor e eu vim trazer esse recado. Mas por conta da tua incredulidade, porque você não acreditou no que Deus pode fazer, você ficará mudo, você perderá a voz até o dia do nascimento da criança. E as pessoas começaram a perceber a demora de Zacarias dentro do templo. Então, elas pensaram: alguma coisa aconteceu. Quando Zacarias saiu de lá, as pessoas entenderam que algo grandioso estava acontecendo. Porque ele saiu sem dizer uma única palavra, ele não falava. Ele estava mudo. Então as pessoas entenderam que ele teve uma visão dos céus, uma visão de um anjo. E assim as pessoas interpretaram a mudez de Zacarias. Mas o que esse evangelho quer dizer para nós? O que essa história explica para nós e traz como reflexão para mim e para você? Da incredulidade, muitas vezes, da nossa falta de fé. Sim, porque um homem, um sacerdote que entrava na presença de Deus, que oferecia sacrifícios para Deus naquela época, um homem considerado um religioso, alguém com fé,
E quando acontece algo sobrenatural, quando acontece algo que ele precisa utilizar-se da fé e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu creio, Senhor, obrigada pela graça alcançada. Um homem já maduro, que precisaria ser maduro também na fé, um homem experimentado, mas quando chega a hora de testar a sua fé, o que acontece? Ele vacila, ele cai, ele duvida, ele não crê, ele não está sustentado na bondade, na misericórdia e no poder de Deus, que tudo pode, e é o Senhor do impossível. E o que eu quero dizer para você com essa história de Zacarias, a história também é da nossa incredulidade. A dor da nossa incredulidade, de quanto nós devemos ser tratados da nossa falta de fé. Que Deus cure a nossa incredulidade. Que Deus tire do nosso coração a falta de fé, a falta de confiança no poder dEle, no poder de Deus. Porque Deus pode todas as coisas. Sabe, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não cremos. Dizer que crê e não crê, isso não vai mudar nada na tua vida. E dizer que crê e não crê é a atitude de muitos, é o comportamento de muitos. E muitos, quando vão ser provados na sua fé, eles percebem que eles não têm fé. Eles percebem que a fé deles é tão pequena que não chega a ser do tamanho de um grão de mostarda. Sabe, é por isso que aqui eu já trouxe algumas palavras sobre exercite a sua fé. Você vai precisar dela, faça ela crescer como um grãozinho de mostarda. Nós acreditamos naquilo que não acreditamos. Nós dizemos crer muitas vezes porque é bonito dizer eu creio. E para acompanhar a muitos, eu creio, eu sei que Deus tudo pode, mas a gente não crê. Quando você vai para a palavra do Senhor, eu percebo o que é que tem de sobrenatural na palavra do Senhor, se não forem os milagres, os prodígios que Jesus realizou, o que o próprio Senhor no Antigo Testamento realizou na vida dos profetas, através dos profetas, através dos chamados, dos escolhidos. Mas muitos vão para a palavra e questionam a palavra e querem entender e querem ter fé na base da razão, na base da lógica. Se você for colocar a fé dentro da sua lógica, ou se você for colocar a lógica na fé, não tem lógica. Não vai encontrar sentido e lógica, porque a fé não faz sentido. A fé não precisa de sentido, a fé não precisa ter lógica para se tornar real aquele acontecimento. Muitos olham para a história de Noé e falam, não, mas isso não é possível, isso é só uma história. Muitos olham para a história de Adão, lá desde a criação, e falam, não, isso não é possível, é só uma história, é só uma analogia bíblica. Então você não crê, então você não acredita no Deus do impossível. Acreditar no Deus do impossível é deixar a Bíblia quietinha, paradinha. Não questione. E dizer, mas Deus é o Deus do impossível. Então, tudo que tem aí é verdade. Porque isso é possível para Deus. Se não faz sentido para mim, faz sentido para Ele. Ele é o Senhor do impossível. Nós não conseguimos medir a fé dessa forma. Nós não podemos colocar o poder de Deus, as realizações de Deus, o que Deus faz em milagres, dentro de uma caixinha e pesar e ver se faz sentido, se tem lógica, se dá para ser, se está dentro da razão. Amigo, não é assim. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus do impossível, pronto e ponto. Isso é ter fé. Eu creio porque Deus pode todas as coisas. A partir do momento que você parar de se questionar, dizer por que isso não acontece, porque isso tem que acontecer assim, porque assim não dá certo, porque isso não é possível, porque aqui não faz sentido, porque isso aqui não tem lógica, você não vai crescer na fé, você não vai amadurecer na fé, porque a fé é irracional, a fé não tem lógica, a fé não faz sentido. A fé é algo de Deus, é o impossível de Deus, é a impossibilidade de Deus, e Ele pode todas as coisas. Aumente a sua fé, creia, seja menino, seja criança, seja ingênuo. Sim, para acreditar em milagres,
tem que ser inocente, tem que ter a inocência da criança, a pureza da criança. E não questionar. E não ficar calculando se tem lógica, se pode, se não pode, se faz sentido ou não. É por isso que a palavra de Deus fala que o reino de Deus é das crianças. Porque a criança ela não faz pergunta, a criança não questiona, a criança ela acredita e ela se joga. Deus abençoe com essa mensagem que eu trouxe para o teu coração e que mais uma vez essa palavra possa cair como sementinha na terra boa do teu coração e dar frutos. Que Deus aumente a sua fé cada dia mais. Até a próxima mensagem, se Deus quiser.